Relacionamentos e ansiedade. Você sabia que quando a nossa ansiedade está disfuncional, ela pode influenciar negativamente os nossos relacionamentos? E você sabia também que quando estamos em uma relação, em um relacionamento disfuncional, ele também pode afetar a nossa ansiedade negativamente? É sobre isso que eu e a psicóloga Júlia Santana vamos falar aqui hoje. Fazia tempo que eu não entrava aqui em live com vocês, né? Mas eu tava com saudade já. E aí a gente não pode ficar muito tempo sem falar aqui ao vivo, né? Sem corte, sem edição, sem nada. Quero agradecer a todos que estão entrando. Esse é o início de um projeto maravilhoso que vai se chamar Conversa Entre Psis. Né, eu, como psicanalista, vou chamar outras psicólogas, outras psicanalistas, alguns estudantes de psicologia também, quem sabe, para vir falar sobre temas diversos. E esse é um tema que está muito presente na clínica, está muito presente na vida de todos nós. Quem aqui nunca se presenciou com a ansiedade disfuncional? Quem aqui nunca vivenciou um relacionamento disfuncional? Eu vou convidar agora ela, a Júlia. E você que tá entrando, você que tá vendo mais tarde, pode mandar a sua pergunta. Se em algum momento para responder, pra gente conversar sobre isso. Esperar a Júlia entrar. Oi, Rai, boa tarde. Boa tarde, Júlia, tá boa? Tô bem sim, e você? Bem demais. Uhum. Primeiramente, eu quero agradecer você por ter topado esse projeto. Foi Sim, um pouquinho em cima da hora, né? Assim, faz uma semana que a gente falou sobre isso. isso, tem uma semaninha mesmo. Foi poucos dias aí pra gente planejar. Ótimo. Obrigada por ter Uhum. topado. E me fala um pouco Sim. sobre você, Jô, para quem não te conhece aqui. Uhum, sim, primeiramente eu também queria agradecer essa oportunidade, né, por estar iniciando aí esse projeto com você, né, por ser uma das primeiras A participantes aí. primeira abrindo com chave de ouro. Sim, então eu fico muito grata, né? Muito bom a gente ter essa rede, a gente comunicar assim com outros profissionais sobre assuntos importantes que estão relevantes. Uhum, Então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou daqui de São Paulo, né? Sou psicóloga. A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Eu faço uma pós-graduação na área. E além da TCC, eu também uso outras abordagens contextuais também, que é a DBT, a ACT, né, a terapia do esquema que a gente utiliza muito nos relacionamentos, né? uhum, Até para entender um pouquinho essa questão dos esquemas desadaptativos que acaba tendo. Então, a minha pós-graduação também pega um pouquinho dessa parte da psicologia baseada em evidências. uhum, E o maior público hoje que eu atendo são mulheres, né? São mulheres jovens aí, dos 18 mais ou menos aos 35 anos. uhum. Eu atendo aí de forma 100% online. E a principal demanda que eu atendo é ansiedade e relacionamentos, né? Então, eu percebo que é uma demanda aí que está super em alta e é algo que eu gosto bastante de estudar e também atender na clínica. Ai, maravilha. Por aqui também essa é a demanda que eu mais atendo. Uhum, E eu sim, achei maravilhoso assim essa conjunção, assim, essa junção de abordagens, porque eu também enxergo, assim, eu enxergo as abordagens da psicologia como complementares, não como excludentes. Né? A exatamente. gente pega um pouquinho de um pouquinho da outra, até porque dentro de um paciente só tem várias demandas que naquela demanda uma abordagem vai tratar melhor, naquela outra demanda você pode usar um conceito daquela outra abordagem. Sim, e eu acho muito bom esse espaço da gente ser de abordagens diferentes e estar falando sobre isso, até porque as pessoas têm, a gente sabe que tem muita briga ainda sobre qual abordagem é melhor, sobre qual abordagem é mais eficaz, e eu acho que Uhum, vai muito da questão do caso. Eu até dependendo, às vezes na clínica a gente recebe algum caso que a gente fala, olha, acho que para esse paciente tal abordagem, talvez se adapta mais um pouco em relação à uhum, situação que ele está passando, em relação à realidade que ele está vivendo, né? E sim. aí, algumas questões também, alguns conceitos também vão correlacionar, né? A gente fala muito dessa questão, somente nos relacionamentos, dessas questões de esquemas desadaptativos, e alguns vêm um pouquinho da infância, é algo que vai puxar da psicanálise. Então, algumas Uhum. coisas vão ser aí também complementares. Ah, com certeza. Sim, É bom a gente fazer esses projetos para se apoiar mutuamente e quebrar um pouco sim. aquela crença popular, tanto de profissionais serem só concorrentes, quanto de mulheres.
Uhum, exatamente, eu acho muito importante isso, até porque às vezes também cria essa rede, também esse network. Uhum. Tal paciente, às vezes a gente percebe que tal abordagem se encaixa melhor, já indica para outra colega que atenda nessa abordagem. Então, eu sou muito aberta a essas questões assim de abordagem, né? Tem profissionais que são um pouquinho mais restritos, mas eu sou super aberta e também trazer essa perspectiva de como nós somos mulheres e que nem o meu público também, a maioria são mulheres, a gente também trazer, né? Mulheres falando sobre assuntos assim tão importantes. Exatamente. Sobre essa questão de ansiedade. A ansiedade a gente vê que está presente assim, em 90% das pessoas têm uma Sim. ansiedade num nível disfuncional. Uhum. Né? Você acha que quando se entra em um relacionamento, pode piorar essa ansiedade? Sim. E aí eu sempre, quando é um paciente relatório, eu estou tendo ansiedade nessa questão do relacionamento, eu gosto de olhar aquela situação como um todo. Se Uhum. aquele relacionamento ele está tendo ali comportamentos disfuncionais ali de ambos, tanto da paciente como do parceiro ou da parceira dela também, ou se ela tem algum histórico ali disfuncional que está causando ali algum padrão que ela está levando para esse relacionamento atual. E aí eu sempre gosto de fazer uma psicoeducação de como que a ansiedade funciona, né? Então eu sempre explico, olha, a ansiedade é algo ali que todos nós temos, né? Ela é como um medo, é como se fosse realmente uma emoção, mas ela se torna disfuncional quando ela traz, por exemplo, sintomas físicos, sintomas emocionais graves, né? E principalmente essa questão desse desajustamento nas nossas relações, quando traz um prejuízo aí para nossa realidade, quando está trazendo conflito nesse relacionamento. Então, Uhum. eu acho que o que eu mais vejo em questão de individualidade, às vezes são pacientes que têm problemas com insegurança, com autoestima, isso tratando elas mais como indivíduo. Uhum. E já na relação como um todo, é que vem carregando de outras relações, não só totalmente amorosas, mas relações assim, até familiares de pessoas que foram significativas, que Uhum. às vezes tem uma característica de abandono, ou algo assim que foi trazendo essa insegurança e ocasionalmente causando ansiedade nesse relacionamento aí atual que ela está vivenciando. Uhum. Então, a ansiedade ela pode ser vivenciada dentro do relacionamento ou por conta de algo da própria pessoa, do indivíduo mesmo, ou por conta da relação, ou de outras relações passadas, ou da própria relação que é disfuncional. Exatamente. Eu acho que fica ali tanto um embate. Às vezes está tudo em um conjunto. É uma paciente que tem problemas com as questões de autoconhecimento, que tem problemas ali com insegurança, com autoestima, mas também tem outros problemas que ela já passou aí por uma relação muito disfuncional, às vezes passou por alguma traição, às vezes Uhum. alguma outra situação ali que foi traumatizante para ela. Às vezes é uma paciente que nunca foi exposta a questões que transmitissem segurança para ela. E aí que a gente vai ver um pouco desses esquemas mais desadaptativos que a terapia do esquema trata, né? Que Uhum. vai desde como os seus pais ali cuidavam de você, como era até a relação dos seus pais. Então, tem pacientes que vêm aí com um conjunto de coisas, essas questões do autoconhecimento, aí eu procuro sempre trabalhar muito a questão da independência emocional dela, porque eu sempre dou uma explicada que é muito importante ela estar bem consigo mesma, para ela conseguir ali ter melhores relações, né? E também a Uhum. gente está tendo um olhar ali abrangente em relação àquela situação, àquela relação. Até porque a terapia ela é individual, então a gente tem que ter ali um olhar abrangente, né? Às vezes tem até alguns encaminhamentos que a gente sugere que aquele casal tenha ali uma terapia de casal, se a gente observa que o padrão também desadaptativo também vem muito do parceiro ou parceira, né, daquela paciente. Até porque são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com crenças diferentes, com traumas diferentes, que se juntam ali, né? Eu costumo fazer uma comparação, Uhum, esqueci o nome da palavra que eu ia usar aqui, mas eu uso como se fosse uma comparação assim. Tudo que você foi vivendo, você coloca dentro de uma mala. Você foi vivendo, e a outra pessoa também, tudo que ela foi vivendo, experiências, aprendizagens, padrões uhum. familiares, colocou dentro daquela mala. Quando vem os dois para viver um relacionamento, vem cada um com a sua mala, mas a gente vai ter uma mala só para o casal. Então a gente vai ter que escolher o que que eu ponho e o que que eu tiro.
né? O que que vai ser nosso? Isso aqui era meu, isso aqui era seu, mas agora vamos escolher o que que a gente vai trazer para dentro da relação. Porque se a gente tentar colocar tudo, não vai Uhum. caber. E às vezes tirar coisas que são importantes para a gente também traz um senso de muita ansiedade também, porque a gente vai se desfazendo de nós mesmos. O que é muito comum em pacientes com insegurança, por exemplo. Se desfazer de partes importantes de si, da sua autenticidade, da sua identidade, né, para poder caber ali naquela relação. Sim, e você trouxe esse exemplo da mala, eu também uso um exemplo parecido, eu uso o exemplo como um álbum de fotos. Eu sempre falo, parece É, ficou mudo para mim. Você tá me ouvindo? Ah, voltou, aham. Voltou. Então, eu sempre falo também dessa questão do álbum de fotos. Eu falo que as nossas relações ali, a gente vai formando ali fotografias e ali a gente vai carregando ali aquele álbum, né? E eu gosto muito de fazer esse balanço também de quais benefícios e malefícios tem ali naquela relação. Se os benefícios estão ok, ou se os malefícios também eles estão ultrapassando, né? Quais Uhum. são os pontos positivos e negativos? E eu sempre tento trazer para as pacientes quais o seu nível de protagonismo ali, né? Como é que você está agindo? Porque às vezes essas pacientes mais inseguras, eu percebo, Rai, um padrão muito evitativo. Às vezes evita de expor ali a sua opinião, às vezes evita ali, justamente por conta dessa insegurança, às vezes teve antes uma relação abusiva, que ela sempre foi colocada como errada da história, ou como a opinião dela Que estava pode ter sido vivida até com os pais. exatamente, exatamente. E aí, como que ela vai conseguir se impor ali também? Então, às vezes, essa falta de imposição gera também ansiedade, porque justamente eu não sei o que o outro está pensando, eu não Uhum. sei também me impor em falar para o outro que talvez aquela situação me incomode, ou me deixe mais triste, me deixe mais insegura. Então, eu tento também trabalhar essa questão da comunicação. Como Uhum. ir comunicando aos poucos? E a gente sabe que para pacientes mais inseguras, essa questão de se impor é um pouquinho mais difícil. E aí eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha. Então, aos poucos, Passinhos de bebês. isso, aos poucos eu vou ali colocando algumas estratégias, vendo se está dando certo, vendo se está se sentindo confortável, vendo também se o nível de ansiedade não está aumentando, se ela está se expondo a essa situação assim um pouco mais impositiva ali naquela relação também. Uhum. Eu acho maravilhoso a questão da terapia, porque a terapia também nos ensina comunicação, né? Comunicação assertiva, quando você falou que você psicoeduca os seus pacientes, assim, porque Sim, às vezes não é só tratar o que está doendo, é trabalhar a comunicação para expor aquilo, falar como dói, como eu gostaria de ser tratada, né? Eu costumo dizer sempre que quando você deixa de falar algo para evitar o conflito, você não está evitando o conflito, porque o conflito já está acontecendo aqui dentro de você, aqui na sua mente, nas suas emoções, já está conflituoso. sim. A gente vive o conflito internamente por não expor para evitar um conflito. É quase Uhum. uma contradição. Sim, eu vejo muito isso, até às vezes aconteceu um conflito ali no casal, e ali a pessoa ali se fecha, não comunica, aí às vezes fica ali sem falar pro outro, ficam ali sem se falar, Uhum, e aí eu sempre falo, isso só vai ali piorando ali essa bola de neve, que ela vai crescendo, e às vezes um problema que era pequenininho se transforma desse tamanho por conta desse acúmulo de questões, né? E uhum, aí eu gosto de ensinar uma técnica que é da DPT, que é de comunicação assertiva, que é o Dear Me. Eu sempre faço um esqueminha até na sessão para as pacientes. E a gente até, eu vou até digitando no Word, né? Compartilhar a tela com elas e a gente vai digitando e vai colocando ideias que eu sempre explico para elas falarem a situação, né? Qual foi a situação ali de incômodo, que talvez tenha gerado ansiedade, insegurança, tristeza. Elas falarem a emoção que elas estão sentindo ali com aquela situação, se elas se sentiram tristes, se elas se sentiram ansiosas. Eu sempre foco que essa parte da emoção é muito importante. O outro também ter essa visão de como que você está se sentindo em relação ao comportamento dele.
Porque às vezes, se a gente fica calada, como que o outro vai saber que aquilo está incomodando e que aquilo está afetando a gente de alguma forma? Então é importante ter esse diálogo. E aí, depois eu peço para elas falarem a necessidade. Então, eu preciso que você me fale tal coisa, porque essa é uma necessidade minha, né? Eu preciso expressar essa importância. Então, eu sempre tento apresentar essas técnicas para elas, e aí eu sempre peço exemplos de situações que elas se incomodam ali dentro da relação e que elas têm uma certa dificuldade ali de expressar, às vezes por conta da insegurança, às vezes por conta já desse padrão de desadaptativo de uma outra relação em que elas eram julgadas ou colocadas como erradas e que atualmente elas não conseguem expressar ali o que estão sentindo ou quando até vê algum erro do parceiro mesmo. Uhum. Eu amo essa técnica, eu também, é uma técnica também explicada, ensinada na comunicação não violenta, né? Sim, Acho sim. maravilhoso. É o E aí eu famoso, gosto o de sim. óbvio precisa ser dito. Uhum, exatamente. E aí eu gosto muito de trazer, eu falo, olha, eu acho que essa é uma técnica simples, é aquela questão do básico funciona, é uma técnica simples, mas que talvez vai evitar ali, conflitos ali na relação. E se Uhum. você focar muito nas emoções que você ali tá sentindo, talvez o outro comece a entender, né? E talvez aquele comportamento ali que ele fazia frequentemente tem ali uma diminuição, porque ele também vai ter essa visão de que, olha, tá se sentindo desse jeito, conforme eu vou tendo essas ações, e essas ações também são as mais conflituantes ali dentro do relacionamento. Sim. Igual a gente falou desde o início aqui, existem questões que evitam, tanto geram ansiedade quanto atrapalham a comunicação, que são padrões vindos da vivência da pessoa que ela já trouxe antes. Também existem casos de tanto despertar a ansiedade quanto travar a pessoa no conflito ali, que são do relacionamento. Exemplo, a pessoa não fala, não é porque ela teve uma vivência ali, é porque todas as vezes que ela fala dentro dessa relação, vem uma reação explosiva do parceiro, ou ela se sente invalidada, ou ela se sente assim, já falei tanto, Ju, que desde que eu já sou casada há 15 anos, e tô falando desde o início, desse jeitinho que você me falou, mas não me sinto ouvida, não sinto que funciona. Então, às vezes pode ser de Uhum. inseguranças, de vivências, de traumas, mas Sim. às vezes pode ser do próprio relacionamento. Eu acho um pouco difícil é, é, identificar. Identificar de onde é sem terapia. Eu acho que a terapia é muito importante para você identificar. Isso aqui é meu, isso aqui vem do relacionamento, é algo que eu preciso tratar em mim, é algo que eu preciso tratar na relação. Onde que tá de onde está vindo essa insegurança, essa ansiedade, né? Eu acho um pouco difícil. Você acha que assim que tem formas fáceis de lidar com isso, de identificar isso fora da terapia? Eu acho que fora da terapia, não. Eu acho que isso é algo muito exclusivo ali dentro da terapia, né? Até porque tem pessoas ali que elas se sentem confortáveis de trazer as questões tanto do passado, tanto do presente, tanto as inseguranças daquele relacionamento ali, só dentro ali daquele espaço Uhum. ali da terapia. E eu acho, Rai, que nós, com todas as nossas técnicas, as nossas leituras, os nossos estudos, a gente, dentro desse espaço terapêutico, transmitindo essa segurança para a paciente, ela também se sente mais confortável ali, né? De Espaço trazer seguro. isso, exatamente, de trazer todos esses âmbitos. Porque, que nem a gente comentou no início, às vezes pode estar as três coisas juntas. É um problema já de uma relação aí desadaptativa desde o passado, e aí essa paciente tem problemas de insegurança, tem problemas de autoestima, e aí também tem problemas ali nesse relacionamento atual. E aí eu sempre gosto muito de trazer as sessões, assim, sempre eu tento fazer uma anamnese ali bem forte, ali bem assim aprofundada, justamente para entender todo esse histórico, entender tanto essa causa, né, dessa ansiedade ali, para a gente começar a mapear esses gatilhos. Uhum. Da onde está surgindo justamente esses gatilhos aí que estão dando mais essa ansiedade aí nesse relacionamento. Porque às vezes realmente essa ansiedade ali surgiu naquele relacionamento atual,
Às vezes é uma paciente que sempre teve bem com a questão de confiança, de Uhum. autoestima, mas justamente quando ela entrou naquele relacionamento ali atual que ela tá, isso não está sendo reforçado, né? Isso Uhum. só tá dando aí mais inseguranças para ela. Então, às vezes, a insegurança, ela pode ser também criada ali naquele relacionamento atual. Exato. É, fora a insegurança, quais outros pontos você acha que a ansiedade age no relacionamento, seja no início ou durante a relação? Eu acho que a autoestima é um dos pontos muito importante e eu acho que algo que eu percebo muito talvez seja a comparação, principalmente com as questões das redes sociais, Hum, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A comparação de ver, às vezes, vídeos que às vezes passam aí na internet, que às vezes não tem uma fundamentação ali científica ou algo, né? Assim mais estudado, e aí você já atribui aquilo para o seu relacionamento, você diz ou de outros casais? De casais isso, que isso, editam exatamente. um cortezinho da vida Isso, deles e aham. posta ali. Ou até às vezes vídeos assim no TikTok de alguém aleatório falando Hum, alguma coisa que não tem ali, não tem um embasamento, assim, não tem um aprofundamento de que estudou o comportamento humano, o algo desse. famoso, amiga, esse cara te odeia. Isso, exatamente. Às vezes isso acontece muito nas sessões. Ah, eu vi no TikTok um vídeo e eu acho que essas comparações, principalmente das redes sociais, dos relacionamentos, dos términos, eu acho que isso é um problema que está afetando muito. Eu percebo que é uma demanda que também traz. Às vezes, eu percebo mais nas redes sociais, mas às vezes Aham. surge um outro ou outro caso, que às vezes é até a comparação com um relacionamento de outra pessoa ali mais próxima, de um casal de amigos Uhum. de alguma outra coisa, mas eu acho que essa comparação ela é muito forte. Eu acho que as redes sociais hoje elas têm impactos positivos em algumas coisas, mas também têm impactos negativos aí de outras coisas também. Então, sempre se comparar, olha, você viu o casal tal, fez isso, então eu vi vídeo de tal pessoa que faz isso, no meu relacionamento ali não tem. E aí eu sempre gosto de trazer essa questão da individualidade e da realidade ali. Então, eu sempre falo até para os pacientes, olha, vamos buscar estratégias, mas que sejam estratégias efetivas de acordo ali com a sua realidade. De Efetivas acordo para você. exatamente, de acordo ali com a sua realidade, com a sua rotina, principalmente com a rotina do casal, né? Às vezes tem casais que namoram à distância, né? Então, tem que ter todo esse manejo de entender a realidade daquele casal, de entender como que é o funcionamento ali de rotina também, para poder também aplicar as estratégias e também entender quais esses gatilhos que atrapalham a relação. Por exemplo, essa comparação aí das redes sociais é um dos que eu percebo também que são bem frequentes. Ju, você disse tudo. A internet, eu acho ela maravilhosa porque ela permite. Olha o que ela está permitindo. Uma pessoa de Goiânia e uma de São Paulo se encontrarem para falar de um Sim, assunto maravilhoso aqui. Então ela nos dá, traz acesso, né, a outras pessoas. Só que um probleminha é que dá acesso para todo mundo. Então, tá exatamente. cheio de especialistas, né? Sim. Muitos especialistas, cada um falando de fontes da própria cabeça, Uhum. né? E aí um problema é o seguinte, que quando eu tenho um problema qualquer da vida, um problema no pé, um problema na unha encravada, um problema, eu procuro um especialista para aquela área. Tô com um Uhum. problema aqui no útero, eu vou no ginecologista. Agora, quando é um problema nas relações e problema nas emoções, aí eu procuro a minha manicure, aí eu olho lá no TikTok o que fazer quando o homem demora a responder. Aí eu olho a minha amiga ali, e aí geralmente são pessoas muito que reduzem muito o assunto, porque é um assunto tão complexo, tão cheio de vieses, tão cheio de circunstâncias para analisar ali, e é tudo muito resumido, como se fosse o certo fosse um só e pronto. Então, é um vídeo lá falando, se um cara demora a te responder, é porque ele não te quer. E aí a mulher que está vivendo a situação dela, que na situação dela não é aquilo, ela já pega aquilo como algo e já começa, meu Deus, então ele não gosta de mim. Já começa a ter uma crise de ansiedade, e meu Deus, como que eu estou vivendo nessa relação? Uhum. E aí, às vezes, vai falar com outro amigo que não tem experiência nenhuma, com uma amiga que às vezes é frustrada nos relacionamentos, nem vive uma relação saudável, né? Uhum. Porque
todo especialista, eu costumo dizer isso sobre maternidade, mas Uhum. isso vale para todo lado. Eu falo Sim. assim que existe mães perfeitas, mas elas ainda não têm filhos. Uhum. Então, do mesmo jeito, existem pessoas com relacionamentos perfeitos, mas elas não estão se relacionando. Elas Uhum. sabem como que existe um relacionamento perfeito, mas para adaptar no outro. Porque perfeição não existe. Né? Então, às Exatamente. vezes, a pessoa quer se adequar, fica cobrando uma perfeição irreal do próprio relacionamento, o que gera ansiedade. Uhum. Então, é Exatamente. ideal procurar profissionais. Nós estamos aqui para isso. Né? Existe uma gama de profissionais aí, porque a terapia ela não é só para transtornos mentais, lidar Sim. com coisas do dia a dia, com as nossas relações, porque tudo são Uhum. relações. Exatamente, exatamente. E eu vejo muito isso mesmo. Às vezes o paciente chega, nossa, eu vi tal coisa. E às vezes pega muito aquilo, né? Como se fosse ali um senso comum extremo, né? E ali acaba pegando aquilo para si e pronto. E aí, por isso que eu falo que a terapia é o espaço ideal para a gente ir mostrando a realidade, né? Nesses casos, eu gosto de usar uma técnica muito legal da TCC, que é o exame de evidências, e eu sempre trago essa pergunta de volta. Quais evidências que comprovam que isso realmente está acontecendo ali na sua Uhum. realidade? Que isso compactua com o que você viu ali naquele vídeo. E é muito real isso que você falou, Rai. Às vezes vê esses vídeos curtinhos, né? De pessoas que não são profissionais da área, às vezes falando, olha, se não te respondeu é porque é isso, ou você precisa ter tal comportamento ali para fazer com que esse cara ali te responda, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa ela vai se moldando ali nessa visão externa da internet. E eu até falo, e você vai perdendo um pouco da sua autenticidade, né? E às Sim, vezes eu trago muito isso, eu falo, olha, se não fosse por esse vídeo, você acha que na sua relação ali dos seus princípios, da sua autenticidade, você acha que isso seria algo ali politicamente correto? Ou você está indo mais por a influência? Então, eu sempre gosto muito de trazer essa perspectiva de como que essas influências externas, elas também atrapalham de uma certa forma, porque não podemos rotular, né? A gente fala que o ser humano ele é muito subjetivo, ele tem as sim. suas características, tem a sua história, tem a sua trajetória ali em vista às relações, tanto afetivas, relações familiares, amorosas e etc. Então, tudo isso vai construindo ele ao longo do tempo. Então, por isso que eu sempre falo, a terapia é o lugar ideal, porque nós vamos tratar de todas essas demandas de uma forma extremamente individualizada. Uhum. É aquela questão, né? Isso já estava te incomodando antes de você assistir esse vídeo? O vídeo só É, confirmou ou ele criou algo na sim, sua cabeça? Né? Agora, para vocês exatamente. que estão nos assistindo, como que vocês sabem que estão com uma ansiedade desproporcional, disfuncional dentro da relação? Primeiro, ciúmes excessivo. Um Uhum. ciúmes aqui que não é justificado por evidências, né? Insegurança, aquele pensamento o tempo inteiro de controle, o que ele está fazendo, onde que ele está, com quem que ele está. Eu vou checar o Instagram dele, quem que ele deixou de seguir, está seguindo mais alguém, né? Ele tá, alguém, um dos amigos dele mencionou ele ali, então isso eu estou falando sem ter motivos reais, Uhum. né? Acho que pensamentos assim de que a pessoa tem que estar te provando o tempo inteiro, né, Ju? Sim, exatamente. E aí que entra a questão da comparação, por exemplo, às vezes, por exemplo, isso foi muito no Dia dos Namorados, né? Às vezes tal casal fez uma coisa, aí então, só porque o meu parceiro ou parceira não fez, então não me provou tal coisa, não me provou aquele amor genuíno. E essa Uhum, questão de ciúmes, eu também percebo uma demanda que é muito aquele ciúme também retroativo, que eu percebo ele muito disfuncional nas relações, né? Ou seja, uhum, aquele ciúme do passado do parceiro, e ali você fica monitorando se ali naquele presente da relação o parceiro ou a parceira está fazendo alguma ação do que ele ali já te relatou que ele fez ali no passado, né? Então, às uhum, vezes você impede até da pessoa visitar lugares que ela já visitou com um ex ou com uma ex. Então, fica ali também naquele auto-monitoramento ali sempre. Então, você acaba deixando de viver aquela relação, de se entregar ali para aquela relação, de viver as coisas boas e acaba vivendo ali 100% para aquele auto-monitoramento.
Você já viveu uma relação assim? De ciúme meio retroativo. Uhum. Sim, sim, já vivi. Eu também já vivi. Para quem acha que os psicólogos estão acima, não. A gente também Sim. faz terapia, a gente também tem Aham. prática. Já Sim. tive época de olhar Facebook, Uhum. publicações antigas, e olhar o que ele comentava. E não sei o quê. Nossa, ele comenta menos para a terapia salvou, Sim. gente. Não Isso, me julguem. sim. Aham, mas é verdade. E eu até gosto de trazer esses exemplos pessoais, porque mostra a nossa evolução, né, Sim, diante. Depois que eu comecei a estudar psicologia até na faculdade, até depois que eu me tornei psicólogo, a gente vai reconhecendo esses padrões nossos, esses sim. adaptativos, né? Que às vezes a gente tinha nas nossas relações, e às vezes, conforme a gente vai escutando os casos, né, dos pacientes, a gente também vai percebendo como a gente também mudou ali em alguns quesitos, né? E eu acho Uhum. muito importante trazer essa visão para mostrar que nós, profissionais, né, dessa área da saúde mental, a gente também somos humanas e também Sim. vamos aprendendo ali com questões que para a gente foram muito disfuncionais, né? E que com muita terapia ali a gente foi trabalhando essas questões. E que é possível para qualquer pessoa, não importa o nível de insegurança, de ansiedade, é possível trabalhar aquilo ali. É lógico que é um trabalho constante. Eu Sim. costumo dizer que, uma vez muito ansioso, você para sempre é do grupo de risco para ansiedade. Você Uhum. pode voltar até aquele mesmo nível, mas é um trabalho constante. É você colocando em prática na sua vida, é igual banho. Banhou hoje, amanhã é de novo, né? Porque Sim. é um cuidado constante, né? Uhum. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Na questão da ansiedade, uma coisa que ela faz dentro das relações também é colocar uma lupa em cima dos problemas. O problema, Uhum. às vezes, é um pedacinho, ele faz assim, ó. Uma interpretação. Eu acabei de ver agora um vídeo, antes da gente abrir a live, Uhum. de um colega nosso lá do nosso grupo de mentoria, Sim. que é João Vitor, se eu não me engano o nome dele, que ele Sim, colocou João. lá a mente sobre Aham. aquilo ali. E eu falei, cara, é muito isso. Eu falo muito isso para os meus pacientes também. Às vezes, a nossa interpretação ela é enviesada pela ansiedade. Exemplo, uma vez eu estava com um paciente e ele tinha comentado uma vez do quanto que ele tinha vontade de viajar para São Paulo. Mesmo, eu quero muito viajar para São Paulo, é um sonho meu, tal, ok. Ok. E aí um dia eu peguei e mandei mensagem, podemos confirmar a nossa sessão de hoje? Escrito, né? Sim. E ele pegou e falou, nossa, Rai, desculpa te avisar em cima da hora, esqueci total. Consegui, tô indo para São Paulo, era meu sonho, tô indo hoje. E eu mandei assim, ó, escrito também. Sim. Nossa, parabéns! Uhum. E a palminha. E como que ele Aham. leu? Nossa, parabéns. Aham. Como se tivesse assim, Sim. parabéns por ter esquecido de me avisar e avisar em cima da hora. Sim. A Aham. ansiedade enviesou a visão dele ali. Isso acontece muito nas relações. Uhum. Alguém fala assim, ok. Às vezes é escrito, e a outra pessoa lê assim, ok. É. Né? Uhum. Então, assim, como. E já fica brava, já fala, nossa, mas foi um ok muito seco, você não colocou nem emoji, você não nem colocou Uhum. um kkk no final. E aí fica uma relação pesada de comunicação, de o tempo inteiro se entendendo errado e brigando por uma coisa que no início você nem sabe rastrear. Uhum. Exatamente, Rai. E eu sempre, quando eu vou falar de ansiedade, né, para os pacientes, eu sempre faço exatamente essa psicoeducação. Eu sempre falo que a ansiedade, ela vai colocar a gente num cenário muito catastrófico, muito grande, e que esse cenário também tem um pouco de dúvida, vem sempre esse se, será, mas sempre vai puxar aí para um lado mais negativo da coisa. E Sim, isso realmente gera muitos conflitos, né? Às vezes só uma mensagem que às vezes você recebeu da forma ali que talvez você não esperava, ou ali teve alguma coisa que você viu, olha, tá, parece que a pessoa tá meio seca comigo, isso já ou se torna. visualizou e não respondeu. Exatamente. Isso já se torna um conflito, né? E aí eu uso muito exame de evidências ali, falando, olha, quais evidências comprovam que realmente a pessoa está agindo com você, né? Às vezes, sei lá, a pessoa está no trabalho ou está fazendo alguma outra coisa, não deu tempo ali de ver a mensagem. Então é como se fosse uma reestruturação ali Exato. cognitiva mesmo, Vamos mostrando ali outros pensar quais são sinais. os outros cenários possíveis.
você já pegar o pior Exatamente. cenário e abraçar ele. É esse aqui, Aham. pronto. Exatamente. E aí depois eu acho muito legal quando eu vou perguntar o feedback aplicando essas técnicas, que às vezes eu sempre vejo a devolutiva de que, nossa, realmente não era tudo aquilo. A pessoa estava no trabalho, estava no trânsito, estava Uhum. dirigindo, não pôde estar mexendo no celular ali na hora. Então eu sempre tá agora o tanto ali de possibilidades, né, que isso também está acontecendo. E aí também eu gosto também de investigar o porquê que talvez essa sempre validação do outro, por que que a pessoa ali ela precisa de tanto ali, de ver ali que o outro está presente, que o outro está 100% ali, por que que precisa tanto dessa validação ali, principalmente do parceiro. E aí que a gente vai descobrindo ali coisas ali do passado, principalmente esses padrões adaptativos que muitos começaram ali na infância. Sim. E essas técnicas, gente, que a Ju está colocando aqui, para quem ouve de fora, parece assim que é muito simples, muito bobinho, mas não é. Uhum, Faz uma diferença gigante. Só essa técnica. Só, às vezes, uma pergunta que você se faz no momento do caos ali, você se faz uma pergunta e reestrutura o seu pensamento a partir daquela pergunta, isso já faz tanta diferença. Já pega um caminho contrário ao que você estava indo. uhum, exatamente. Às vezes eu utilizo muito de trazer essa pergunta de volta, né? E às vezes eu acho muito interessante nas Você sessões. pergunta, por exemplo, assim, qual Sim, evidência? exatamente. E às vezes eu acho muito interessante porque a gente recebe assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Sim, Exatamente. e aí por isso que eu falo como o processo de terapia é tão importante, porque através dessas técnicas, dessas perguntas, a gente ajuda o outro a ter reflexões sobre ele mesmo que ele não tinha. Porque eu sempre falo, olha, o processo, um dos principais objetivos é que você tenha essa autonomia, né? Que se você consiga ali, tomar as decisões, eu sempre Sim. gosto de trazer que a terapia ela é muito sugestiva e não indutiva. Eu nunca vou falar, olha, você precisa fazer exatamente isso, porque para mim isso é o melhor para sua vida. Não. A gente vai ali mostrando sugestões, Sugestões, isso, cenários, consequências principalmente. hipóteses. Exatamente, consequências principalmente, né? Se a pessoa se colocar ali naquela situação ou se ela se colocar em outra. E a partir disso, ela vai criando ali esse processo de autonomia, de autoconhecimento e consegue ali tomar suas decisões ali de uma forma mais funcional. Uhum. Você citou algo assim sobre a influência da infância. Eu sou da psicanálise, né? Então a gente pega muito ali Uhum. os primeiros anos de vivência, o molde do nosso inconsciente ali. Porque Sim. a infância, eu não lembro qual escritor que disse isso, mas a infância é um chão que se pisa toda a vida. Então ela não determina o que você vive na vida adulta, mas ela influencia. Sim. Quando se tem ali nos primeiros anos de vida, na infância, a gente aprende a se relacionar com o outro Uhum. e conosco mesmo, a partir de observação da relação dos pais, a partir de relacionamento dos pais consigo. Então, se você nunca tem voz, se você ia falando, tipo, não, você fala demais, não, você reclama demais, tudo você reclama. Foi crescendo ali, o que que você cria ali uma crença de que a sua voz não tem valor? Porque Uhum. você reclama demais, de que tudo que você reclamou é porque você reclama demais. Então, quando que você vai aprender a ter voz? Uhum. Quando você entra na terapia. Exatamente, Ai. E você trazendo isso é um ponto muito, muito legal. Eu amava ler psicanálise na faculdade, até hoje eu gosto bastante. Mais que eu seja da TCC, eu gosto muito das leituras. Algumas fazem ali bastante sentido para mim, eu gosto Uhum, bastante. E é a partir disso que vem a questão aí da teoria do sim. apego, né? Que aí eu vou citar um pouquinho também, que aí a gente vai ter os quatro tipos de apego, né? O primeiro, que é o apego seguro, então aquela criança ali na sua infância, ela teve ali um ambiente confortável ali pelos pais, transmitiu ali Uhum, uma certa segurança, de uma certa forma ela era atendida ali, tanto emocionalmente, tanto nas questões ali que ela necessitava, né? E esse indivíduo na vida adulta, por mais que às vezes ele possa ter algumas frustrações, ele vai ter mais emoções positivas porque ele sempre foi criado ali naquele ambiente seguro. E aí, o outro tipo de apego que a gente vai ter, que é o evitante, que justamente aquela criança ali na infância, quando ela solicitava algo ali para os pais, por exemplo, era negado, era negligenciado, ou os pais puniam ali de alguma forma, fazendo com que ela evitasse novamente esse comportamento. Então, esse apego evitante também vai refletir ali na atualidade, ali no indivíduo, né, dele ter essa evitação.
ali em relação ao outro. Tem um apego que eu acho que assim, é um dos que eu mais gosto de estudar, porque é o que eu mais vejo na clínica, que é o apego ambivalente, né? Que justamente vai ter essa ambivalência. Então, na infância, normalmente aquela criança, os pais cediam algumas coisas, mas ao mesmo tempo punia, então às vezes demonstrava afeto, mas Um por um outro lado reforço intermitente isso, ali. exatamente, ficava ali naquela ambivalência. E por que que eu acho que é um dos apegos que eu mais estudo, Rai? Porque ele é um dos principais que faz causar dependência emocional. Justamente porque você tem aquela questão que o outro te supre de alguma forma, mas ao mesmo tempo tem aquela outra questão que é mais ruim, que talvez te cause ali um prejuízo emocional. Então é um dos tipos de apego que eu mais ali observo. E por último, aí temos o apego desorganizado, que justamente essa criança aí, na infância, teve essas questões de evitação, teve essas questões de resistência também, e que na vida adulta também esse padrão aí vai se refletir aí nas suas relações. Perfeita colocação. E aí, uma frase que eu gosto muito, que eu sempre coloco para os meus pacientes é: a gente se atrai não pelo que é saudável, mas pelo que nos é familiar. Então, às vezes, a gente repete ali padrões, ciclos, porque aquilo é familiar para a gente. Então, é a questão do apego, o tipo de apego que foi ali, né, trabalhado na nossa infância, que foi Uhum, vem afetando até hoje, até a vida adulta, até você se tornar consciente daquilo. Porque tem uma frase de Jung que eu gosto, Jung é tudo para mim, sim. que ele fala o quê? Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. O Uhum, famoso dedo podre, né? Ai, Ju, eu não sei, eu tenho só dedo podre, eu só entro em relação do mesmo jeito. uhum. Você vai trabalhar ali, qualquer apego dessa pessoa aqui, que jeito que ela é o que é familiar. Exatamente. Uhum, exatamente. E aí, nessa questão, eu sempre gosto de refletir duas teorias aí, uma da TCC e da psicanálise, mas que eu acho que fazem muito sentido ali, que na psicanálise tem aquela questão da compulsão à repetição, né? Sim. E na TCC a gente fala justamente de crenças muito desadaptativas e padrões que a pessoa ali vai carregando ao longo da vida e que acaba ali influenciando ali nessas relações, né? Uhum. E eu gosto muito de trazer exemplos nessa questão justamente da dependência emocional, né? Nesse lado, assim, mais da TCC, a gente fala muito, às vezes, eu sempre gosto de trazer nas sessões um desenho de um cérebro e eu mostro para as pacientes onde que está ali essa questão da dependência emocional, né? Então, eu falo que a gente tem um sistema que se chama sistema límbico, que ele é responsável aí pela essa questão das nossas emoções, principalmente ali na parte da amígdala, e ele capta muito todas as coisas que são boas ali pra gente, que naquela relação ali faz de um certo sentido, né? Que de um certo modo são recompensas pra gente. E aí eu até falo, não precisa ser questões ali nem atributos financeiros da outra pessoa, às vezes são coisas simples, mas que o seu cérebro entende que é muito bom ali para você. E do outro Uhum. lado, a gente tem, né, a parte mais racional, que é ali formada ali pelo córtex cerebral, e ali aquela parte mais racional, que vai logo quando você entrar numa situação que justamente está te causando ali um prejuízo, o comportamento do outro que está te incomodando, essa parte justamente vai falar, olha, isso está errado, isso que ele está fazendo com você não é certo, é a parte mais da razão. Sim. E eu gosto de apresentar isso na sessão, essa comparação que às vezes esse nosso sistema límbico, ele negligencia essas coisas erradas que o parceiro está fazendo, justamente porque o nosso cérebro gosta das coisas positivas que o outro está fazendo, por mais que sejam pequenas coisas, né? Uhum. Porque às vezes, eu sinto assim, principalmente pacientes que têm essa questão da dependência emocional, que tá ali presos naquela relação, que a ansiedade está super assim acentuada, eu percebo muitas vezes um sentimento de culpa. Nossa, eu ainda estou ali me colocando ali naquela relação. Então, às vezes, eu gosto de mostrar esse esquema justamente para terem a visão de que, olha, isso acontece e acontece por um certo motivo. Dá uma certa Uhum. clareza e um certo até conforto. Sim. E vira um ciclo, né? Uma bagunça emocional. É o medo de sair, porque querendo ou não, toda escolha carrega consigo uma renúncia. Então, para eu sair da parte ruim, eu vou ter que abrir mão da parte boa também daquela relação. Então, eu fico, meu Deus, é o medo de perder aquela parte boa. Aí, na hora que acontece a parte ruim, é a culpa por estar vivendo ali. Meu Deus, não podia estar aceitando isso aqui. E ou então, às vezes, uma culpa de será que isso aqui é culpa minha? Porque às vezes ele é bom
Então, será que ele foi ruim agora? Ele gritou comigo, mas fui eu que provoquei? Será que. Será? Uhum. É uma Ex- confusão mental ali. Exatamente. E aí, isso gera ainda mais ansiedade dentro dessa relação, porque você não sabe se fica ou se não fica. E eu gosto de trazer muito a reflexão, né? Que eu fui aprendendo, até nas supervisões, né? Que eu faço, enfim. E uma coisa que minha supervisora me ensinou, até essa reflexão de que será que isso que está acontecendo na relação te aproxima ou te afasta de você? Então, eu gosto muito de trabalhar aquela mulher muito como indivíduo mesmo, em Perfeito. relação aos princípios, em relação ao que ela acredita para ela mesma. Será que isso está afastando ou está te aproximando de você mesma, né? E às vezes a gente trazendo na terapia, ela começa a perceber coisas que são importantes para ela, tipo em questões de princípios, que ela nem percebia assim às vezes. Então, por Que é isso que uma eu acho que emoção, né? isso, por isso que esse espaço terapêutico eu acho super importante, porque justamente ele auxilia muito a ter essas reflexões, né? E outro ponto também que eu gosto muito de trabalhar é a autocompaixão, né? De você ter aquele perdão, de você ter aquele acolhimento com você mesmo em relação a essa situação que você está ali passando. Porque eu vejo, né? Eu, na clínica escola da faculdade, eu já atendia casos de mulheres com dependência emocional. Então, eu acho que por isso que foi uma chamada ali já para me gostar de atender relacionamentos. Então, na clínica escola eu já tive essa experiência. Então, eu sempre gostava muito de apresentar essas questões dos princípios, né? Do que era importante para naquela relação. E trabalhar muito essa questão da autocompaixão, porque às vezes eu percebia que algumas mulheres se sentiam culpadas por ainda estar mantendo aquele ciclo, e isso gerava mais ansiedade para elas. Uhum. Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito de falar também, você usou essa expressão, eu amei essa expressão de esse relacionamento te aproxima ou te afasta de você mesmo. O que pode também ser falado, te aproxima ou te afasta da sua melhor versão, né? Sim, Você tá melhor, melhorou a sua vida, o seu relacionamento consigo mesma, depois que você está com essa pessoa, ou piorou? Né? É importante ver isso. E uma coisa que eu costumo falar é porque às vezes assim, às vezes a nossa visão de nós mesmos, nosso relacionamento conosco mesmo, tá tão adoecido sim, que a gente nem tem muita noção do que é amor próprio. A gente tem muito aquela visão sobre estética, né? sim. Uhum, Mas a gente tem nem muita noção se aquilo ali é algo que eu devo desejar para mim ou não. Aí eu costumo falar assim, ó, me fala uma pessoa que você ama muito, sua filha, sua mãe, sua melhor amiga. uhum, Aí, minha mãe, tá. Agora me fala que se você deseja para sua mãe uma relação igual a que você vive. Algumas pessoas falam assim, outras falam, nossa, Deus que me livre. Então, Deus que me livre com essa entonação, uhum. você não deseja algo para uma pessoa que você ama, algo que você está vivendo, então já temos um sinal de alerta ali. Sim. Se a tal pessoa estivesse passando por essa situação, você falaria o que para ela? Uhum, Falaria o quê? Você tá aí porque você é trouxa. Você tá aí porque você não sabe porque você não quer. Não, uhum, jamais. Eu ia acolher, eu ia ajudar. Ah, uhum. então é assim que a gente age com quem a gente ama. E eu adoro essa técnica, é uma técnica que eu super uso. Eu até falo, se você fosse falar para uma melhor amiga, qual conselho você daria ali? E eu acho que esse tipo de abordagem, Rai, é muito funcional e muito bom, porque é uma coisa que eu percebo é que às vezes os pacientes eles não conseguem muito se colocar ali na situação. Então precisa de uma historinha, de um roteirinho, de algo assim, se você fosse falar algo para outra pessoa. É Então, como às se vezes eu eu saísse da situação e enxergasse isso. de fora. Exatamente, às vezes um pouco ali mais lúdico, mas ali um pouquinho com algum recurso visual, e aí sim eu consigo perceber que tem um melhor insight, uma melhor reflexão, uma melhor. Consegue trazer melhor essa resposta, né? Às vezes eu uso até um exemplo: olha, se você tivesse uma filha ou um filho ali, você gostaria que ele passasse ali por aquela situação? Seria ali um relacionamento ali que para você seria saudável, que você ia ficar feliz em ver? E quando a resposta realmente vem muito acentuada, eu sempre questiono, né, o porquê daquela resposta, e sempre vem muitas questões aí de ansiedade, ou também muitas questões ali também do comportamento do outro, que está gerando ali essa ansiedade, né? E eu gosto até de trazer aí para as minhas pacientes, elas já até sabem, eu sempre pego umas canetas que eu tenho aqui e eu dou sempre um exemplo com essas canetas, né? Eu falo, olha,
Eu gosto de apresentar esse exemplo para vocês entenderem um pouco por que que isso é importante a gente estar bem como indivíduo, para a gente também estar bem, né, dentro da nossa relação. Então, para as Sim. planetas, eu falo, ó, o relacionamento ele tem três vidas. A sua individual, que tem as suas coisas, o seu trabalho, os seus estudos, o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina e seus princípios. O outro também vai ter todas essas questões. E tem a terceira vida, que é a vida do casal. Mas para essa terceira vida estar ali alinhada, esse contato assim, seu individual com você mesmo, ele precisa também estar bem. Então, por isso que esse espaço aqui da terapia, ele é muito, assim, significativo para a gente também poder alinhar essas coisas, né? E ver se essa relação, essa terceira vida, que é a vida 2, ela tá caminhando com seus princípios, com aquilo que você acredita, né? Com aquilo Uhum. que você vive ali também na sua realidade. Fazer terapia individual é importante para si e para o nós. E para o outro também. Eu costumo dizer que cuidar da minha saúde mental é um ato de amor para mim e para o outro. Porque, querendo ou não, quando eu estou adoecida e estou numa relação, quase que inevitavelmente eu adoeço o outro também. Uhum, Porque se relacionar com alguém que está com a ansiedade disfuncional ativa a nossa ansiedade. uhum, Não é fácil lidar, não é fácil estar numa relação com alguém que está o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro inseguro, o tempo inteiro desconfiando, o tempo inteiro analisando tudo, sabe? A gente se sente como um campo minado. Fica com uhum, medo de falar alguma coisa e falar errado e ativar os gatilhos ou não. Fica com medo de, será que a pessoa está sentindo isso ou não? Como que eu falo? Ou então, nossa, eu não vou falar. Aí a pessoa passa a não falar para não ativar a ansiedade. Pode ter casos que começa a haver mentiras na relação, porque para poupar o outro, não, porque senão vai ficar muito preocupado, senão vai criar coisa onde não tem. Então, uhum, se eu não me cuidar, eu adoeço a relação e eu adoeço a outra pessoa. Então, cuidar de mim é um ato de amor comigo uhum, e é um ato de amor com quem eu amo. Seja esse quem eu amo, pai, mãe, irmão, amigos, esposo, uhum. esposa, namorada ou filhos também. Sim, e eu acho muito importante isso, até para a gente reconhecer também daquele paciente o nível de amor próprio, né? Eu sempre gosto de trazer a reflexão que essa questão do amor próprio, ela vai ajudar muito a gente se colocar ou sair de certos lugares que não nos cabem mais, né? Uhum, Então, eu gosto muito de avaliar essa questão ali de como que tá as questões com você mesma, né? De questões de amor próprio, dessa questão de até de autocuidado, porque eu falo, a gente começando a trabalhar isso, isso vai te ajudar a ter uma reflexão se realmente ali é o lugar que você deve estar, ou se é um lugar que não te pertence também, né? Que só tá te gerando ali uma ansiedade, né? Assim eu falo nesse caso mais quando os comportamentos disfuncionais pertencem ao outro e isso tá atingindo profundamente, né, aquela pessoa. Mas a gente percebe que os comportamentos ali disfuncionais está vindo mais ali da questão do paciente, também a gente vai aplicando técnicas e estratégias, mas quando eu percebo que às vezes o impacto daquela relação é situações ali do outro, e ali a pessoa está tentando mudar, está tentando reformular aquilo e não está tendo ali uma resposta positiva, eu sempre falo, essa questão do amor próprio, da autoestima, de tudo isso que a gente for trabalhar, dessa segurança, vai te ajudar realmente a refletir se aquele lugar você deveria estar ali ou se também você deveria ir embora. exatamente. A gente não tem que abrir mão do relacionamento por qualquer coisa. Relacionamentos não são descartáveis assim. Mas a gente também não tem que abrir mão da gente tentando salvar um relacionamento a todo custo. Uhum, exatamente. Custa, se custa a nós mesmos aqui, Uhum. se custa a nossa identidade, a nossa vida, a nossa vitalidade, então custa demais. Uhum, exatamente. É aquela ditado, né? Da murro em ponta de faca. Acaba você fica ali naquela situação. E aí, nesses casos, Lutando por sim. algo que está só te ferindo. Exatamente, eu sempre falo, olha, a mudança, às vezes a gente reconhece que naquele casal é os dois ali que precisam de mudança. Uhum, Mas a gente só vê que um tá mudando e o outro tá ali estagnado, e você fica ansiosa porque você tá vendo que você tá mudando e o outro tá ali estagnado com as mesmas atitudes. É um caso ali de se repensar se vale realmente a pena, né? uhum, E aí, nesses casos, eu gosto muito de
de trazer a trajetória ali, que às vezes a paciente tem uma certa dificuldade realmente de desvincular, até por conta dessa questão da dependência emocional. E uma técnica que eu gosto bastante é realmente reconhecer a trajetória, todas as conquistas, todas as situações difíceis, encerramentos de ciclos que ela achou que ela não conseguiria, mas que ela acabou fazendo justamente para criar essa bagagem e criar essa meio que força Essa para confiança, né? essa confiança É de que, olha, uma análise de evidências. exatamente. Aquela situação tal, você conseguiu sair. Então, por que que essa você não vai? E quais são as questões que são dificultosas para fazer com que você saia disso? Que também é bom a gente, né, averiguar, por mais que sejam situações diferentes, vão exigir um esforço emocional diferente da gente, isso é natural. Mas tentar entender que a gente já conseguiu ali coisas ali que pra gente eram difíceis, mas que Aham, agora também a gente vai também conseguir ali ter um bom desfecho em relação àquilo. perfeito. Ju, você trabalha com terapia de casal também? Não, pretendo futuramente, né? Eu tô aí fazendo alguns cursos de algumas outras coisas. Aí eu até falei, quando eu der ali uma diminuída ali um pouquinho no ritmo, é uma das coisas que eu pretendo, porque eu gosto muito dessa questão aí de relacionamentos. E eu acho que em alguns casos realmente precisa Precisa, ter esse trabalho né? aí em conjunto. Mas é algo aí que eu pretendo aí São os futuramente. próximos capítulos. Sim, quem sabe a gente não faça uma outra live e eu já esteja aqui me apresentando como terapeuta de casais. Feito. Sim, É maravilhoso. É aquela questão, né? Quis trabalhar com gente, aí estudar o resto da vida. exatamente. E a psicologia, essa questão da saúde mental é muito campo. A gente tem Muito, muita coisa, muita coisa. Então, às vezes, a gente fica até assim, meio que perdido para qual caminho vai o que que eu seguir. estudo primeiro? Exatamente, a gente fica até assim, nossa, é muita coisa, né? É muita coisa que dá pra gente fazer, né? Eu acho que essa área da saúde mental que a gente escolheu é uma área muito vasta e é uma área que nos dá muitas possibilidades. Exatamente. Uhum, Nessa live mesmo, a gente viu que tanto a ansiedade, quando ela está disfuncional, ela atrapalha o relacionamento, seja pelo que for, pelas vivências passadas, por algo interno, né? uhum, Mas ou quando o relacionamento está disfuncional, ele atrapalha a nossa ansiedade, ele deixa a nossa ansiedade disfuncional também. Ele altera ela. E para saber, eu estou ansiosa por causa do relacionamento ou estou com problema no relacionamento por causa da minha ansiedade? É procurando terapia, procurando uma ajuda profissional. Porque cada caso é um caso. O ser humano ele é subjetivo. Cada pessoa é uma pessoa e não aqui não tem como. Por mais que eu e a Ju trouxemos aqui muito conteúdo, não tem uma receita de bolo, uma sim, forma que a gente vai passar. Olha, gente, passo a passo para saber, passo a passo para trabalhar isso. Pode ter conteúdos, entrar na rede social dela, consumir os conteúdos dela, entrar na minha, consumir os meus conteúdos. Pode te ajudar? Pode. Mas não é o ponto que vai resolver. Né? É só algo individualizado ali. Eu costumo dizer que a terapia ela é feita sob medida, ela é uhum, artesanal, é feita. Cada um é para uma pessoa. É como uma roupa que você costura em cima do corpo da pessoa. É sob medida para a sua vida, para as suas questões, para quem você é. Então, por mais que você exatamente. se identificou em algum ponto do que a gente disse aqui, Uhum, mas e agora? Eu percebi que tem algo errado aqui. O que eu faço? Ou procure a mim, ou procure a Ju, sim. né, para Uhum. descobrir, identificar e depois tratar. Isso aí, trabalhar. Exatamente, Rai falou tudo. Foi super assertiva nessas colocações aí. Eu acho que é exatamente isso. Eu sempre falo, gente, a terapia é personalizada para você. Então, só você que tem tantos anos, que trabalha de tal coisa, que se relaciona com tal pessoa, Que tem teve tal tal história, vivência. que tem tal bagagem, que tem na infância foi tratada de tal maneira. Então, por isso que é tudo muito personalizado. E só na terapia que vai ser um espaço seguro que a gente vai descobrir aqui todas as causas disso e como te auxiliar para você ter mais qualidade de vida. Porque nós, profissionais da saúde mental, esse é o nosso principal objetivo. Trazer com que você tenha mais autonomia, mais qualidade de vida. E só a terapia que a gente vai conseguir auxiliar, né? E saber tudo isso que está acontecendo. Aqui a gente citou, aqui durante a live,
algumas temáticas que são mais comuns, mas claro que por mais que essas temáticas a gente vê muito no nosso trabalho, elas são muito individualizadas também. Então, Sim. às vezes acontece, mas acontece ali com algo muito específico. Então, por isso que é importante desse acompanhamento aí individual na terapia para a gente poder auxiliar da melhor forma. E apesar da vida não ser perfeita, dá para ser leve, né, Ju? Exatamente, exatamente, né? A gente acha que eu sempre falo, né? A gente não vai nem sempre estar 100% satisfeito com tudo, mas a gente consegue aí trazer uma qualidade aí de vida muito melhor, mais funcionalidade, né? Uma melhor um pouco Pode desses quadros. melhorar. Isso, exatamente. A gente começa ali se encaixar ali melhor, entender melhor o porquê isso acontece. Eu acho que essa questão do autoconhecimento também vai ajudar muito nessa questão da melhora da qualidade de vida. Então, a gente consegue aí viver de uma forma melhor. Ótimo. Ju, para a gente encerrar, você gostaria de falar um pouco sobre alguns caminhos de autonomia e autorregulação? Então, eu acho que um dos principais que eu gosto de trabalhar é a questão da autorregulação emocional. Então, às vezes, eu apresento aqui um quadro, assim, realmente de emoções, né, para as pacientes, para a gente tentar entender quais emoções ali ela está tendo. Porque é o que eu percebo, Rai, que às vezes algumas pessoas não conseguem nem nomear o certo, qual emoção está sentindo. Então, às vezes, eu gosto muito de trazer essa diferença e explicar, olha, a gente tem emoção tal, e aí a gente consegue ali transmitir tal emoção, então como que a gente pode estimular emocionalmente quando isso acontece ali com a gente. Em questão ali de autoconhecimento, de autonomia, eu gosto de apresentar como se fosse roteirinhos de história, para aquela paciente ter um pouquinho mais de protagonismo ali em relação a alguma vivência, ali em alguma coisa. Então, é uma exposição gradual aos pouquinhos, Uhum. de forma que ela começa ali a ter um pouquinho mais de autonomia. Claro, analisando todo o cenário, vendo se ela vai se sentir confortável, se ela vai se sentir segura, principalmente, para estar fazendo aquilo. E eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha. Eu gosto também de trabalhar bastante a independência emocional, né? Trabalhar ali ela só como indivíduo, tentar ver ali quais coisas você gosta ali de fazer sozinha com a sua própria companhia, ver um pouquinho essa questão de como tá a solitude, como que lida com a solidão. Então, eu acho também aí são aspectos bastante importantes que eu gosto de estar averiguando e trabalhando também. Perfeito. Então, assim, quer saber mais, gente? Procura o nosso trabalho, clique no Sim, nosso perfil, consome os conteúdos. sim. Nós estamos sempre trazendo aqui para vocês. Quem Uhum. ficou na live, antes da gente encerrar, você tem algum outro ponto que você quer fechar? Então, eu queria dizer, gente, reforçando mais uma vez, terapia é vida. Façam, que vai ser super importante. Às vezes a gente fica muito nessa indecisão e a indecisão gera muito ansiedade. Você não saber ficar ali em cima do muro. Então, acho que para fechar seria justamente isso. Tá indeciso, tá causando prejuízo para você emocional, nas relações, a ansiedade às vezes pode causar sintomas físicos. É o momento certo de procurar, porque às vezes tem essa questão, né, Rai? Quanto que eu devo procurar terapia? Então, percebeu que aquilo está te trazendo prejuízo em alguma área da sua vida, é o momento Não certo de precisa ser um procurar. prejuízo gigantesco, não. Pode ser que está Exatamente. começando a trazer um sofrimento significativo. Exatamente. Essa indecisão já começou com essa indecisão, não sei, não sei. Quando se tem dúvida, não há certeza. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito isso para a gente poder entender um pouquinho esse contexto. Excelente. Quem viu a nossa live ao vivo aqui, eu quero agradecer a presença de vocês. Alguns das nossas colegas de profissão lá do grupo, eu percebi que elas entraram, Sim. algumas comentaram aqui. Muito Uhum. obrigada por ter nos prestigiado. Se você está assistindo depois, já está gravado, está no nosso feed, compartilhe com alguém, mande para alguém que você acha que faz sentido, que você acha que vai gostar. E esteja presente aqui nas nossas redes sociais para ir consumindo. A partir do que a gente consome, a gente molda o nosso imaginário. A gente fica mais forte dentro da nossa mente aquilo que a gente consome com mais frequência. Exatamente. Então, vamos estar aqui toda semana, uma vez por semana, com a conversa entre PCs. E eu quero te agradecer, Ju, por a participação, por topar esse projeto. E espero que não seja a última vez que a gente fez essa live. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade por estar estreando aí o seu projeto. Fico muito grata por isso. É muito bom a gente trazer informação, né, em relação a esses temas, né, que são extremamente importantes. E com certeza eu vou voltar. E quem sabe eu não volto como terapeuta de casal já. Eu voto Sim, que sim.
Exatamente, já contando aqui, gente, estou fazendo terapia de casal. E aí contar um pouquinho Agenda mais sobre. aberta. Exatamente. E contar ainda um pouquinho mais das dinâmicas que a gente acaba percebendo aí na clínica. Ótimo. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz algum vídeo pequeno explicando se ficou alguma dúvida. Então, eu só tenho a agradecer. Eu que Bom, agradeço, um Rai. Um abraço. abraço. Até mais. Até a Até, próxima. até, Rai. Um abraço. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.